Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, pedimos, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, a tua provisão, Senhor, nessa noite. Fica conosco, Senhor. Confirma a vitória em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Faça-nos crescer, Senhor, na tua santa palavra. Faça-nos entender, ó Deus, os teus mistérios. Manifesta, Senhor Deus, o teu grande poder. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sai então para fazer a missa. Quem quiser, durante a hora, tomar um café, tá bom? Para quem não chegou depois, eles são primos do Wilson e da Carol. São parentes do Wilson e da Carol, estão ali. Então, são pré-candidatos aí a casamento. Agora. Então, vamos seguir essa conversa aí, tá bom? Irmãos, vamos fazer assim, para a gente não adiantar muito na frente da galera. Tem os dois candidatos de batismo aí. O Gabriel. Tem os meninos aqui, eu não sei, né, a intenção deles se já ser batizados nas águas, se não. E de repente até para quem já foi, né? Porque assim, eu aprendi sobre o batismo depois, né? Porque eu aprendi sobre o batismo, eu tinha que batizar para ir para o inferno, né? Foi o que me falaram. Então eu me batizei com medo, né? Eu me batizei com medo de ir para o inferno, porque disse que era só batizar que estava tudo resolvido. E aí, eu né, lógico, como a maioria de alguns crentes aí, né, como a maioria dos cristãos, me batizei para não com medo de ir para o inferno. Então, essa foi a justificativa que me deram, né? Não tive nenhum tipo de discipulado, de ensinamento, e como eu acredito que muitos cristãos passaram pela mesma situação, tá certo? Eu não tenho muitas apostilas, então vou deixar uma apostila com quem é candidato aí do batismo. Gabriel já tem uma que eu deixei uma com você, tá claro? Não, se não tiver essa, vou deixar uma com você, tá? O restante, anota. Quem quiser, pastor, eu quero uma apostila do batismo, depois eu entrego, beleza? Vocês ouvem isso aí. Então, nós vamos falar sobre esse tema. Encerramos aí o tema do avivamento, né? Nós entendemos que avivamento, o avivamento, ele é diferente do que é da propaganda que nós vemos hoje na televisão e na igreja, né? Quando a gente vê uma igreja cheia, aquela situação toda, a gente olha que é avivamento. E biblicamente nós aprendemos e entendemos que aquele movimento não é o avivamento em si, né? Se você tira ali e deixa só a parte do movimento, hoje tem reis, você tem baladas, você tem situações que vão promover toda aquela mesma emoção, tirando, lógico, né, a parte espiritual, né, fora o Espírito Santo de Deus. Mas para quem não conhece, quem está de fora, né, é tudo um movimento. Então, de fato, o avivamento, a essência do Espírito Santo de Deus, é aquilo que está inserido dentro de nós. Obrigado, filho. E o ambiente propício para isso, nós vimos que é um ambiente totalmente contrário. Que das vezes que Deus manifestou um avivamento, não foi quando a igreja estava em festa, mas quando a igreja estava chorando. A igreja estava chorando por alguma coisa, né? A igreja está chorando porque Jesus, né, morreu, ressuscitou, não está mais com eles. Eles estão chorando, né? Atos 2, a igreja, você vê lá que eles estão reunidos, orando, buscando a presença de Deus, porque não sentiam mais, né? Não tinha-se mais Jesus, e tinha apenas a promessa do Consolador que eles ainda não tinham conhecido. Então a igreja estava num momento de choro e busca, e o Espírito Santo se apresentou para eles. Você vê, né? Que coisa diferente do que a gente vê. Vamos fazer um congresso, vamos fazer aquilo, que aí Deus vai batizar de novo. Não que Deus não possa, tá? Mas biblicamente o ambiente propício para Deus manifestar um grande avivamento é um ambiente às vezes desfavorável, de tristeza, né? Se tem aqui Jó, né? Você vê Jó depois de toda aquela situação, alguém olha e diz, não está morrendo, né? Não, Jó ele testemunha, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, porque antes eu ouvia falar que Deus existia, ele não tinha uma aproximação de Deus, ele não tinha um contato direto com Deus, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele só ficou sabendo que Deus existia e decidiu obedecer.
recebeu a palavra por fé, ele creu. Só que depois de toda aquela situação, ele percebe que Deus é real. Então ele fala assim: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu consigo te enxergar. Agora os meus olhos te veem. Então nós vemos que a Bíblia meio que desmistifica isso, né? Esse ambiente, essa propaganda gospel que é feita, né, para nós. E é por isso que às vezes as pessoas se frustram, né? Vai para um congresso, vai para alguma festividade, está lá e vê todo mundo, né, às vezes sentindo alguma coisa, e a pessoa entende que Deus não quer nada com ela, quando na verdade não é o que está acontecendo, né? Às vezes Deus está procurando de fato um momento de intimidade ali para agir na vida dessa pessoa. Mas o tema hoje aí eu me pongo. Então hoje nós vamos falar acerca do batismo, que assim como, né, a situação do avivamento, o batismo também tem muitas mistificações em cima disso. E hoje a gente vai procurar, vamos tentar disseminar isso aí, né? Na verdade, isso aqui são 2 aulas, eu vou tentar fazer em uma para a gente, vamos lá, mas não vou correr não, se não der a gente faz 2 aulas e amém, tá bom? Então vamos lá. Mas alguém aqui teve um discipulado aí de batismo antes de batizar, né? Que não seja aqui na Efésios, né? Depois, né? Então, depois aqui também. Então é isso, tá? O que nós entendemos por batismo? Exatamente aquilo que eu disse. E qual que era a ideia de batismo? Mateus 3,11. Vamos ver o que a Bíblia apresenta para a gente aqui, de início. Mateus capítulo 3, versículo de 11. Está lá dentro. Dentro da salinha tem coisa. 3,11. Vai dizer assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós estamos vendo aqui a pregação de João Batista, né? Aquele que é o primo de Jesus e veio com a missão de anunciar o reino de Deus antes da chegada do Messias. Então João Batista ele nasce 6 meses antes de Jesus e a missão dele é preparar o caminho para apresentar Jesus. Então ele vem trazendo, e você vê que não é novidade o batismo. O batismo não é novidade, o batismo já acontecia antes de João, porque esse batismo ele era uma prática dos essênios, os judeus, né? Você vê depois até os romanos, até hoje tem filmes, você vai assistir filmes antigos falando de Roma, geralmente o imperador tem meio que uma piscina dentro de casa, né? Qual que era a finalidade daquilo ali? Era, na verdade, hoje a gente vê até em religiões de matrizes afro, tá certo? Banhos, toma banho disso, toma banho daquilo, toma banho daquilo. Então assim, isso é uma prática antes de João, isso é uma coisa que veio muito antes, tá certo? De João Batista. Só que qual que é a novidade do batismo de João? Porque os batismos que eram apresentados, né, até hoje a gente tem filmes aí que você vê em busca da fonte da juventude, né? Era essa mesma mistificação, tá? Era um banho que eles diziam que trazia um renovo, que ia dar mais vitalidade, que ia dar mais tempo de vida, ou com algumas essências, né, no caso da mulher, né, para se tornar mais fértil e tal. Então tinha toda uma mistificação em cima disso, tá? Então era muita coisa envolvendo água, né? E por que isso, será que eles perceberam alguma coisa? Tinha até na época de Jesus o tanque de Betesda, né, que a Bíblia diz que o próprio Deus, né, de tempos em tempos, descia um anjo, agitava as águas, e a primeira pessoa que descia ali era curada. Então você vê que isso já era uma prática, tá certo? Antes de tudo isso. Mas o interessante aqui é nós percebermos o que João está explicando. Esse batismo que eu estou trazendo para vocês, ele não vai deixar vocês grandes, ele não vai deixar vocês importantes, vocês não vão ganhar tempo de vida. Não, esse batismo aqui é para arrependimento, né? Mateus 3,11, você viu aí? Eu os batizo com água, mas é para o arrependimento. E aí nós vemos aí hoje, né, até tem uma época aí, uma data, levantaram aí uma entidade, né, dizendo que é dona das águas, mas a Bíblia nos apresenta que desde antes da fundação do mundo, quem pairava sobre as águas é o Espírito Santo de Deus.
né? O Espírito Santo de Deus meio que já surfava, já brincava sobre as águas. É isso que a Bíblia mostra para nós, né? A terra era um vazio e tal, e o Espírito Santo de Deus já estava ali, né? Se alegrando no movimento das águas. Então, é muito antes disso. Aí João vem explicar, diz: olha, o batismo que eu estou trazendo para vocês é diferente. Eu quero que vocês entendam que vocês são pó e cinza, e que nós precisamos de uma ajuda divina, que nós precisamos de uma ajuda de Deus. Então esse batismo que eu estou apresentando para vocês, ele é para o arrependimento. Alguém que olha assim e diz: Deus, é verdade, eu acho que até hoje eu vivi de maneira errada, eu acho que tenho as coisas na minha vida, eu preciso colocar no eixo, eu quero abrir mão do que eu fui até hoje, e eu quero uma oportunidade de nascer de novo, eu quero uma oportunidade de ser diferente, certo? Então é isso que João está ensinando. Esse batismo aqui é para que vocês sejam mudados. É isso que Jesus cobra de Nicodemos. Você é mestre, doutor, conhece toda a lei. É como se Jesus dissesse para ele assim: e não foi batizado? Não foi batizado por quê? Você não entendeu por quê? O que Jesus está falando para ele é isso, né? Jesus falou para ele: é necessário de nascer de novo da água e do Espírito. Por que você não se rendeu? Você conheceu tanto a letra, você conheceu tanto a palavra, mas você não se entregou de fato para mim, né? A conversa ali é meio que essa que Jesus está falando para ele, né? Você entendeu tão bem que a coisa mais simples você deixou passar. Aquilo que de fato ia mostrar o seu arrependimento diante de Deus ainda não aconteceu. E nós estamos vendo aqui, nesse exemplo de Nicodemos, uma pessoa que já era, vamos dizer que nem se fosse o dia de hoje, como se fosse um pastor, como se fosse um padre, como se fosse alguém que tivesse já uma nomenclatura acima, né? E Jesus está cobrando dele, falou: meu, mas como que você chegou aonde você está, se você não deu o passo principal, tá certo? Então, o que João vem trazendo é exatamente isso. É por isso que você vê uma certa resistência dos fariseus. O que esse cara está ensinando? Nós estamos aqui querendo provar para os nossos primos que nós somos melhores do que eles, que Deus escolheu a nós, que nós somos uma raça pura, que nós somos descendência de Abraão, que nós, entendeu? Nós temos todos os benefícios de Deus a nosso favor. Aí aparece esse cara falando que nós temos que se arrepender. Por isso que era difícil para eles entender isso. E é por isso que João insiste: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir do caminho certo, do caminho verdadeiro, né? E ele insiste então aí na sua pregação, tá certo? Então ficou claro que o batismo é muito antes de João, e o que deu essa revolta neles foi o sentido do batismo de João. Se João vem pregando assim, ó, gente, vamos batizar para vocês se sentirem melhor, para vocês se aliviarem das cargas, para vocês, todo mundo ia fazer frio e ia descer na água. Mas aí João vem com um negócio de arrependimento. Quem que quer confessar pecado? Quem que quer chegar diante de Deus e falar assim: olha, eu errei, olha, é verdade, eu me arrependo? Não. Tem que manter uma figura, né? As pessoas geralmente hoje querem manter um padrão de santidade visível para os outros. O que eu faço no particular não interessa, ninguém está vendo. Então a pessoa também não se preocupa com a visão de Deus sobre a vida dela. Mas o que João está fazendo aqui é revelando, falando: olha, tem coisa aí que precisa ser limpa, tem coisa aí que precisa ser tirada. Vocês precisam de fato, né, se entregarem de fato, em verdade, para Deus, certo? Então é isso. O batismo de João era claramente apresentado tendo em vista o arrependimento, né? E visava preparar o povo para receber a Jesus Cristo. Vamos ver o que está falando Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Alguém lê para mim, por favor? Atos 19, do 1 ao 5. Pode ler? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe, pois, Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você vê que aqui já a coisa já muda de figura. Você vê que João dá só o primeiro passo da escada, né? Coloca, vai batizar, fala arrependimento. E aí chega Paulo agora, pregando para eles, né? Paulo aí na sua terceira viagem missionária, chegando, né, em Éfeso, e agora ele começa a questionar eles, né? Dizendo, peraí gente, ele participa de um culto, Paulo participa de um culto e ele percebe que o negócio está meio mecânico, sabe? O negócio está meio amarrado. E Paulo diz, gente, mas peraí, vocês têm certeza que vocês são crentes mesmo? Vocês, que evangelho vocês estão? O que João ensinou. Nós fomos lá e se batizamos. Tá, mas e depois? Não, Paulo, não tem depois. Como que não tem? O próprio João falou, eu vos batizo com água para o arrependimento. E depois? Vai vir um que é mais poderoso do que eu. E esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo está dizendo para ele, vocês pararam no meio. Vocês subiram só o primeiro degrau. Eu ainda tenho outros degraus a apresentar para vocês. E a Bíblia diz que agora Paulo em pé vem, faz uma oração sobre eles. Eles recebem ali a oração, percebem a virtude do Espírito Santo agindo na vida deles naquele momento. E agora eles se apegam aqui. Vou, esse negócio é bom. E quem está sentindo aqui? Esse sentimento, né? A gente cantava, a gente pregava, mas isso que a gente está sentindo aqui agora, a gente não tinha conhecimento. Então agora eles começam a buscar aquilo, né? Como se eles questionassem, Paulo, como que a gente faz para não perder isso? E aí Paulo explica para eles, né? Olha, vocês continuem em oração e consagração, vocês, né, busquem a Jesus Cristo, né? João trouxe vocês até Jesus, agora deixa João no lugar dele e segue Jesus, entendeu? João fez a missão dele, agora vocês vão seguir a Cristo, tá certo? Então, é essa situação que nós, como cristãos, né, devíamos ter sido ensinados já lá quando nós fomos batizados, quando fomos levados na água, né, teria que ter sido explicado isso para nós. Mas enfim, estamos nós aqui estudando agora, né, depois que aprendemos. Aí, pastor, mas eu agora, eu já fui batizado, né, eu não tive esse ensinamento, agora você está tendo conhecimento, mas para mim agora não vai adiantar nada, pastor. Vai, porque agora você vai ser, né, mais um discipulador, você vai ser mais alguém que quando encontrar uma pessoa que não foi ensinada a esse respeito, uma pessoa que não foi doutrinada acerca disso, você vai ter argumentos para convencer essa pessoa a que ela precisa se batizar. Né? Eu tive uma conversa com o pai do Thales, teve uns tempos atrás, ele já estava indo para a igreja há uns tempos, e não queria batizar de jeito nenhum. Aí sentei com ele aqui, dei esse discipulado aqui para ele, sentei com ele aqui, conversei. Na outra semana ele procurou o pastor dele e pediu para ser batizado. Aí ele foi atrás. Aí ele falou, não, eu quero, eu preciso, agora eu quero. Por quê? Ele entendeu. Agora, quanto tempo, né, ele ficou indo para a igreja, voltando, e aquela coisa toda, porque não teve o entendimento, o esclarecimento da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que limpa. E aí nós vamos ver, né, que é lógico que a água tem a sua importância, mas sem o entendimento do que está acontecendo, não adianta nada, entendeu? É a mesma coisa de quem tem, né, de quem, uma pessoa que está com o bolso cheio de dinheiro e não sabe diferenciar nota, não serve para nada, é a mesma coisa, né? A pessoa às vezes tem tudo para crescer, tem tudo para ser uma pessoa exponencialmente usada por Deus, mas não desenvolve, porque falta a informação, falta ela saber usar aquilo que ela está recebendo de Deus, tá certo? Vamos lá, tudo bem até aí? Alguém quiser fazer uma pergunta aí no meio do caminho? É só dar uma tá? O simbolismo do batismo está claramente estabelecido em Romanos capítulo 6. Vamos lá. Romanos, um pouquinho para frente, aí você vai achar Romanos.
capítulo 6. Eita glória! Versículo 2 ao 5. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados, enterrados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma vida nova. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pastor, o senhor leu aí, mas eu não entendi. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, vai dizer a mesma coisa, com outras palavras, mas é a mesma coisa. Tá? O que a Bíblia está dizendo aí? Está mostrando o simbolismo do batismo. Quando a pessoa vai lá na água, e o pastor desce a pessoa na água e depois traz a pessoa de volta, aquele momento que a pessoa é escondida pelas águas está representando um enterro. É como se de fato, a pessoa morre, a gente não vai lá, põe no caixão, depois enterra, Então é a representação do enterro, mas na água, a pessoa desce. Quando a gente traz a pessoa de volta, é o simbolismo de que está nascendo uma nova criatura, uma nova pessoa, tá certo? Porque assim como Cristo voltou à vida, Ele nos deu também a oportunidade de viver, de voltar à vida. Porque não é que a gente morre na hora do batismo. Às vezes, para quem não entende direito, fica até meio, como assim? Essa foi a dúvida de Nicodemos. É como se, que na verdade nós já estávamos mortos. Quando a pessoa não vive uma vida em Deus, não vive uma vida para Deus, essa pessoa está morta espiritualmente, está morta para Deus. É como se essa pessoa, o nome dessa pessoa não aparecesse. Você lembra quando você passeia lá na Bíblia? Você vai lá em Ezequiel 37, você vai ver lá o vale de ossos secos. E aí você vai ver uma visão e o profeta vê um monte de ossos secos e parece um grande cemitério que os corpos não foram enterrados. E aí ele começa a questionar agora, nossa, que vale é esse? Que lugar é esse aqui? Deus põe ele para profetizar e toda a situação muda, mas enfim, ele fica meio, que lugar é esse? O que está acontecendo? E aí Deus fala para ele, esses aí são seus irmãozinhos. Esse aí é Israel. Não, Israel está lá no exército, se preparando, estão com espada, estão com escudo, eles estão indo para a guerra, eles estão plantando, eles estão colhendo. Não, eles não estão mortos, não. Aí Deus responde para ele, mas é assim que eu estou enxergando eles. Porque para mim, eles estão mortos, porque eles não estão vivendo dentro da minha vontade. Eles não estão vivendo dentro do meu querer. Então, para mim, eles não estão existindo. É como mortos. Então, de fato, antes dessa ação do batismo, antes de eu querer viver para Deus, eu estou morto. Então, eu fui enterrado. Mas, quando eu volto das águas, é como se Deus me desse uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida de viver de maneira diferente. Mas quando o Satanás chegar, não, mas esse aí era podre, esse aí só fazia o que não prestava, Satanás, aí Deus vai dizer assim, não, você está enganado, esse aí morreu. Esse aqui é outro, é uma nova criatura. Esse aqui você não pode acusar não. Romanos 8 primeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não fomos gerados pela vontade do varão e da varoa, ou seja, pela vontade do pai e da mãe. Não. Esse agora foi gerado pela vontade de Deus. Ok? Tudo bem até aí? Então você vê que é o simbolismo certinho do batismo, tanto do enterro como da ressurreição. E aí ele explica, mas tem o seguinte, como que eu sei de fato quem morreu por pecado? Como que eu sei? Porque o defunto não volta, a gente vai lá, enterra ele e ele fica lá, a gente volta para a nossa realidade, a gente volta para a nossa vida. Você enterra alguém e você deixa lá, você traz a lembrança, você traz a
memória, mas o corpo em si não vai voltar para casa. Esperamos assim, né? Sim ou não? Sim, né? Fica lá. Agora o seu lugar é aí. É isso que ele está dizendo. De modo nenhum, nós que morremos para o pecado, vamos ser achados de volta na roda dos escarnecedores. De modo nenhum, nós que morremos para o pecado, vamos ser achados de novo na roda dos escarnecedores. Na roda da bebida, do cigarro, da prostituição, vivendo longe de Deus. Não, eu não vou, por quê? Porque eu morri para aquela vida ali. Então eu não posso voltar para ela, eu não existo mais para essa vida. E por que constantemente a gente encontra pessoas, né, que estão ali entre o meio do caminho e parado, prostrado? Porque em algum momento, no momento de decisão de morrer verdadeiramente para o mundo, essa pessoa deu um passo para trás. Não quis de fato entregar a sua vida por completo para Deus. Não, peraí, eu não sei ainda se é isso mesmo que eu quero, eu não sei se é essa vida, sabe? E aí hoje a gente tem outros problemas, que a gente também tem lugares que não ajuda muito, a gente tem situações que não ajudam, a pessoa às vezes não está madura o suficiente para passar por algumas situações e acaba desistindo. Então tem tudo isso. Mas a salvação, ela é individual e Deus não vai querer desculpa. Ah, Deus, mas era pastor das igrejas, é difícil demais de pastorear, os irmãos, ela trabalha demais. E aí Gabriel vai estar lá e vai dizer, ah, meu Deus, lá vendo. Eita. Mas Deus não vai aceitar a minha desculpa. Porque Ele sabe o que Ele me deu, e o que Ele investiu em mim, e o quanto Ele me capacitou para eu fazer a vontade. Ele falou, eu sei que estava difícil, mas eu te dei tudo o que você precisava para executar o trabalho. Eu te dei força, eu te capacitei, eu te dei inteligência, eu segurei na sua mão. Agora, estava em você a decisão de continuar ou, entendeu? E é isso. É por isso que ele diz assim, ó, nós que estamos mortos no pecado, como podemos ainda viver nele? Como que eu posso voltar para um lugar onde ninguém me conhece mais? Onde eu virei um indigente, né? Às vezes você fala assim, né? Ah, meus amigos parece que nem me conhecem mais, né? Quando eu vim para a igreja, ninguém nem fala mais. Ah, você morreu. Você está morto. Você já era. Te aconselho a fazer outros amiguinhos e orar por aqueles lá, para que eles também comecem a ter vida em Deus. Porque é normal isso. É normal. Não é que eles te abandonaram, é que verdadeiramente para o mundo você está morto. Porque você está vivendo em Deus. E qual que é a vontade do inimigo? Segurar aqueles que ainda estão mortos com ele. Você acha que ele vai deixar aqueles que estão mortos se relacionar com alguém que está cheio de vida? Para você trazer eles para a luz? De modo nenhum. É por isso que nós temos que evangelizar, seguir, falar e insistir, né? Para que eles também se convertam e se apeguem e se acheguem a Deus. Tá certo? Mas vamos lá, pastor, e agora? Então, eu acho que eu tenho mesmo que batizar. Eu entendi agora o que aconteceu comigo quando eu me batizei. Eu não sabia, né, dessa situação. A segunda representação que ele dá aí é a parte do ser plantado, no versículo 5. Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Vocês querem uma caneta? Perdão, eu ia perguntar e acabei. Vocês querem uma caneta? Vou achar, Romanos 6, o versículo 5, ele vai dizer assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, o primeiro exemplo que ele dá é de alguém que foi sepultado, certo? Primeiro exemplo. O segundo exemplo é de alguém que foi plantado, uma sementinha. Ele está dizendo aí, plantado com ele na semente da sua morte. O que a gente faz com a semente? Quando a gente vai plantar uma semente, você abre um buraco, você enterra a semente, e você rega, você parece que está jogando fora, né? Você cava um buraco, né? Parece que vai jogar fora, você cava um buraco, cava a terra, joga a semente dentro, joga a terra por cima. Mas está enterrando, né? Está enterrando, né? Parece que está jogando fora. E é isso que o crente não entende. Quando Deus começa a enterrar ele, parece que Deus está jogando fora, parece que Deus não quer mais. Né? Pô, mas eu não estou, né, sentindo nada, eu não sei o que está acontecendo, Deus está te enterrando. Para quê?
para que você nasça, para que você cresça. O que acontece com a semente quando ela germina? Quando ela começa a crescer. E ela cresce primeiro para baixo, ela começa a criar raiz, ela começa a se fortalecer. Que quando ela começa a apontar agora para cima da terra, ainda que alguém passe e pise em cima, não adianta, porque a raiz já está firme lá embaixo. Ela vai continuar crescendo. Está entendendo? Ela vai continuar de pé. E a partir dali, ela vai criando cada vez mais força para subir. Né? E chegamos a um ponto mais na frente, né, de um dos salmos, eu não vou me recordar agora de lança, mas em um dos salmos nós somos comparados com uma palmeira. Salmo 60, alguma coisa assim, não me fala a memória. Nós somos comparados com uma palmeira que cresce e o vento vem e ela deita para um lado. Quando o vento passa, ela volta. O vento vem para o outro, ela deita lá no chão. Quando pensa que vai quebrar, que olha, ela está de pé. Você vê aí hoje, a palavra de Deus é tão fiel que você, direto, né, a gente vê, nós vemos, tsunamis, maremotos, né, para aqueles lá da costa ali, dos países tropicais, e você vê aquela situação toda, e prédio caindo, coisa, mas você olha para as palmeiras lá, você vê, o vento vem, tosse ela todinha, assim, depois que passa, tudo caído, os prédios derrubados, as construções de ferro, as estruturas de concreto acabadas, e a palmeira está lá de pé, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela não é falha, certo? Então essa é a comparação de Deus para a nossa vida. Há momentos que parece difícil mesmo, mas eu estou entregando a vida para Jesus, estou me batizando, as coisas ser mais fácil. Por quê? Por que ela vai ser mais fácil? Você está trocando algo, presta atenção, você está trocando algo que é perecível, algo que vai acabar, algo que vai ficar aqui, por algo que é eterno e sobrenatural. Não tinha que ser fácil. Você está trocando algo que não vale nada por algo que é eterno, uma coroa de glória, um lugar do lado do Criador, dos céus e da terra, um lugar onde anjos foram expulsos da presença dele. Ele abriu a porta para você entrar. E você acha mesmo que tinha que ser fácil? Você acha mesmo que o inimigo não ia tentar atrapalhar o caminho para você passar? Lugar onde uma terça parte dos anjos foram expulsos, caíram. Você imagina, nós estamos no meio de uma situação onde os anjos caídos estão aqui, agindo e atuando no mundo físico, através do espiritual, certo? E Deus está com as portas do céu aberto para você entrar. Está brincando de pega-pega? É mais ou menos a mesma coisa, filho. E você está nessa corrida para você chegar diante de Deus e entrar nas portas celestes. E os anjos caídos vão querer te pegar, vão querer te atrapalhar, porque eles já não têm mais o que perder. Agora, o quanto eu quero passar por aquelas portas, o quanto é a minha vontade de me encontrar com Deus, é isso que vai me sustentar na presença dele, é isso que vai fazer eu ficar de pé. Sabe? Já assistiu um jogo de futebol americano? Não assistiu? Assiste depois para você. É mais ou menos aquilo ali. Nós só temos uma. É por isso que Paulo fala assim: eu fiz como uma flecha e eu prossigo para o alvo. Ninguém me para, ninguém me pega, ninguém me segura, enquanto eu não atingir o alvo. Enquanto eu não chegar diante de Cristo, estiver com Ele na glória, nada me para. Então traça essa rota na sua vida, traça essa rota diante da presença de Deus e fala: Senhor, eu quero chegar. Naquele grande dia eu quero ouvir o Senhor dizer: vinde, bendito do meu Pai, olha só o que eu preparei para você. Desde a fundação dos tempos eu estava aqui esperando você chegar. Que maravilha. É Deus. É a primeira vez que nesse momento você vai olhar assim e vai dizer: eu não passei, foi nada. Meu Deus, eu pensei que eu tinha sofrido alguma coisa, eu não sofri. Para receber isso aqui, para viver essa delícia aqui, eu voltaria lá e passaria tudo de novo, porque valeu a pena. Por isso que Paulo fala assim: olha, eu dei por esteiro as perseguições, as injúrias, tudo que aconteceu comigo na minha trajetória, que não foi fácil. Você pega lá, 2 Coríntios 11, você lê as tribulações que Paulo passa no ministério, depois de crente. Você vê a situação que ele, primeiro Coríntios, perdão, você vai ver o que ele passa, já crente. E aí, ele fala assim: isso não foi nada.
Nem doeu, é aquela criança que foi que leva uma surra, ela vai pra caramba, nem doeu, não doeu, o que, rapaz? Estava chorando, não doeu. Mas Paulo diz assim, não foi nada. Isso aí, não se tirei cosquinha, porque agora a glória que eu recebi, o peso de glória que ele me deu, a presença e a porção dele que está sobre mim, isso aí para mim já não está pesando nada, já não está doendo nada, porque a glória dele me revestiu, o poder dele me alcançou. Essa certeza aí que nós temos que ter, certo? Bora lá. Nós temos aí um pré-requisito para o batismo. Vamos ver qual que é. Deixa só eu ver aqui. Evangelho de João, voltando aí para trás, aí você está esse. Volta. João. Deixa eu só ver se eu ouço o seu. João. Deixa eu ver o 11 de 6. João 11, 25. Está falando do episódio da morte de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus está dizendo assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui nesse episódio está falando da morte física do seu amigo que tinha morrido. Mas a irmã de Lázaro, Maria, ela tinha ido nas aulas da escola dominical. Maria era uma menina que tinha sido ensinada a palavra de Deus. Então ela pega e fala para Jesus: Jesus, é claro que naquele grande dia, quando o Salvador vier, ele vai ressuscitar os mortos. Isso aí está escrito, isso aí está profetizado já por Isaías, isso aí já está gravado na nossa mente, isso aí eu sei disso. E aí Jesus fala para ela assim: mulher, a vida está aqui, eu sou a vida. E para te provar que eu sou a vida, você não vai ter que esperar até a consumação do século. Você não vai ter que esperar até o dia do arrebatamento coletivo para você ver seu irmão. Você vai ver ele agora. Se crer, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora traz de volta. Mas você vê que a fé aqui não foi a fé dela, era a fé que Lázaro tinha em Jesus. Que Jesus ainda está falando com ela. Jesus está falando quem tem, se crer. Olha só. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqui não está falando da fé de Marta ou Maria em Jesus. Falando da fé de Lázaro, da intimidade que Lázaro tinha com Jesus. E agora aquele Lázaro, cheio de fé em Jesus Cristo, que tinha vindo a morrer, Jesus falou: vou trazer de volta para a vida. Porque ele crê em mim. Porque ele sabe quem sou eu. Ele me conheceu. Então em algum momento a gente pode até estar no estado de Lázaro, meio morto. O crente mesmo, ele não morre 100%. Ele fica ali meia vida, com água pela boca, quase naufragando, mas o Senhor está ali com ele dando força. E se crermos, o Senhor pode trazer-nos de volta à vida. O Senhor pode nos estender a mão e nos tirar dessa situação. E foi o que ele fez aqui. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. É isso que ele quer fazer com todo aquele que aceitar, todo aquele que crê, todo aquele que se batizar. Porque eu já ensinei para vocês, que esse crer aqui não é só a pessoa dizer assim: eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus era filho de Maria. Eu acredito que Jesus foi crucificado. Não. Esse crer aqui é no sentido de obedecer o que ele me ensinou. Se eu creio em Jesus, eu vou seguir à risca os ensinamentos que ele me deu. Tá certo? Essa crença que ele está falando. Porque não é difícil se a gente sair daqui agora da igreja para evangelizar. Vamos fazer um evangelismo de rua, vamos pegar, levar a marmita agora para os moradores de rua. Não vai ser difícil a gente encontrar um obreiro afastado. Não vai ser difícil a gente encontrar alguém que foi importante na igreja, alguém que teve cargo na igreja, alguém que cantou no coral da igreja. Não vai ser difícil, eu falo com conhecimento próprio. Quantas e quantas pessoas a gente encontra nessa circunstância? Mas, se crermos, de fato, não vamos morrer 100%. O Senhor, ele trará-nos de volta à vida. Agora, o que vai determinar se eu vou
vou chegar nessa situação ou não, é o quanto eu creio. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu não vou voltar para trás. Se eu creio, eu não vou fazer de conta que ele não existe. Se eu creio, eu vou avançar para o alvo, eu vou seguir em frente, eu vou ir adiante. João capítulo 5, um pouquinho para trás aí, João 5, esse mesmo João que você está lendo aí, agora o verso 24, João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para... De novo, a palavra de Deus dizendo que nós estávamos sim mortos. Talvez alguém se escandalize. Uma vez eu fui conversando com um rapaz no trabalho acerca disso. Vocês acham que vocês são melhores? Não, filho, eu estou te explicando. Não é que nós somos melhores. É que um dia eu também tive no seu lugar. Um dia eu também passei por isso. Né? Todo ser humano, né, que não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, não leva um relacionamento com Deus, está morto para ele. É como um animal irracional. Desculpa a palavra, mas assim, quando você não entende quem é Deus, quando você não quer a aproximação de Deus, é meio que insanidade, é meio que loucura. Né? Você saber que tem algo que está proposto para você, muito melhor do que você está vivendo. Que Deus tem um plano de salvação e eternidade para você. Que Deus tem uma morada para você que não tem dinheiro que você possa conquistar para comprar um lugar que Deus já tem preparado para você. Você pode morrer de trabalhar, você pode morrer de investir, você pode morrer de guardar dinheiro, você não vai ter condições de comprar uma morada celeste. E Deus tem isso para lhe entregar de graça. Se você tão somente crer e obedecer, e Ele está aqui para abençoar a minha e a tua vida, e te abraçar e te dar vida. A vontade do Senhor na vida de alguém que se batiza não é só essa pessoa se molhar na água, não, é essa pessoa entender o plano de salvação e verdadeiramente sair diferente. O batismo não necessariamente precisa acontecer no dia que você desce as águas. Aquilo ali é uma representação, igual o casamento. O casamento não acontece no momento que o pastor chega lá e diz, né, nós estamos casados, marido e mulher, não. O casamento ele acontece na hora que essas duas pessoas decidem viver junto, em comunhão, em concordância, e dando uma palavra de amor um para o outro, de viver em cumplicidade. O casamento está acontecendo ali. Deus não tem uma certidão de casamento para Adão e Eva. Isaac e Rebeca não receberam uma certidão. Tá certo? Nenhum desses patriarcas recebeu uma certidão de casamento. Porque a palavra do homem não valia alguma coisa naquela época. Hoje está difícil. O cara tem que assinar lá. Amanhã, inclusive, ele sai correndo e dizer, não, eu não conheço essa mulher, não. Eu sei que eu nunca vi. Não conheço essa mulher, não sei nem quem é. Então assina aqui para você amanhã ou depois não te dar amnésia. Né? Então você bota o nomezinho aqui. Mas antigamente não era assim. Então, é a mesma questão, a questão do batismo, tá certo? Você vai declarar a sua fé, aquilo que você está sentindo em Deus e por Deus, você vai declarar publicamente, para que tenham testemunhas. As pessoas estão vendo agora o seu relacionamento com Deus. Talvez você participou dessa cerimônia e nem sabia, né? Eu batizei com medo do inferno, igual o pastor. Eu batizei para não ir para os ínfimos. Mas agora eu entendo. O que aconteceu naquela cerimônia ali? Você estava sendo celebrado, sendo recebido. Aquilo ali era não sei se você já teve a oportunidade de ver um batismo católico, né? Chega lá os padrinhos, né? E se comprometem a cuidar daquela criança na falta dos pais, né? O que a gente faz aqui na igreja, ora pela criança, né? E a família se compromete a criar um caminho do Senhor. O que acontece com o crente na hora do batismo? Aquilo ali é uma cerimônia de adoção, onde Deus está te adotando por filho. É como se Deus estivesse te lavando dos seus pecados, te limpando. Sabe a criança? Depois que a criança nasce, a primeira coisa que acontece, as parteiras limpam ele, tiram o sangue, dão um banho de gato na criança. Tá certo? É isso. O batismo é isso. É o novo nascimento. É a nova aliança. É a adoção.
Deus ali está te adotando como filho. É nesse sentido que o profeta Isaías fala, né? Olha, se uma mãe, pode uma mãe esquecer do filho? Lógico que não. De maneira nenhuma. Mas suponhamos que ela se esqueça, a palavra do Senhor diz. Vamos pensar que por acaso essa mãe se esquecesse desse filho. Aí o Senhor diz assim, ó, todavia eu não me esquecerei. É essa a questão que Deus está falando assim, ó, no momento que te faltar o auxílio, se te faltar pai, se te faltar mãe, se te faltar amigo, se te faltar amparo, eu estarei contigo. E esse é o sentido do batismo na vida do crente, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, confiando que no dia da tribulação que ela vai chegar, né? No dia da dificuldade ela vai chegar, no dia da aflição ela vai chegar, no dia que as coisas não estiverem tão bem, esse dia também chega, eu vou ter amparo, eu vou ter Deus me auxiliando para me tocar a minha vida e alcançar aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, tá certo? Tudo bem até aí? Eita glória! Olha Deus avivando aqui, certo? Deu até vontade de batizar de novo, né? Sair daqui e vou lá para a beira da água. Eita glória! Você entende isso? Olha o que está acontecendo. Isso acontece muito antes de você chegar lá e mergulhar na água. Esse batismo ele já está acontecendo na sua vida. Esse batismo já está acontecendo. Quando você começa a se entregar para Deus, começa a se purificar para Ele, começa a abandonar algumas práticas, o batismo já está acontecendo. No dia lá é só a cerimônia, é só para declarar publicamente para quem está ali. Mas você já está vivendo esse batismo. Você já está sendo imergido no poder de Deus, você já está participando de tudo isso. Tá certo? Tudo bem até aí? Eita glória! Está suando aqui. Eita glória! Vamos lá. O batismo cristão é por imersão nas águas. Tá? O que é imersão? Mergulho. A pessoa precisa, de fato, ser escondida. Por que isso? Porque o batismo é o simbolismo, né, do enterro, é o simbolismo, né, da pessoa sendo plantada, como eu já expliquei para vocês. Tá certo? Então, diante de toda essa simbologia, precisa ser mergulhado nas águas. Mas aí nós temos algumas emendas, vamos dizer assim, né? Hoje, até no Brasil, nós temos lugares que a água é escassa, temos lugares que não tem, né? Piscinas, temos lugares que não tem rios, temos lugares que não tem lagos, temos lugares que é difícil até vamos para a África. Agora, tem lugar que as pessoas não têm água nem para beber. Eu vou jogar água fora, eu vou colocar água lá para mergulhar a pessoa? Não vou. Então, nessas circunstâncias, eu posso fazer um batismo como? Simbólico, né? Se é um lugar que a água é escassa, eu vou jogar um copo de água fora, a pessoa está ali sedenta para beber. Vou molhar o dedo, né, na água, pondo a mão na cabeça da pessoa e olha, está tudo certo, está tudo bem. Né? Eu já participei de um batismo que nós batizamos um jovem em cima de uma cama, era acamado, ligado em aparelhos. Mas ele manifestou o desejo de batizar, ele queria batizar. E não podia desligar ele dos aparelhos e levar para uma piscina ou para a beira da praia, não tinha como. Então nós fizemos o batismo dele em cima da cama. Pegamos uma bacia, o que importa é fazer. Pegamos uma bacia de água, colocamos atrás da cabeça dele, fizemos igual o batismo de criança na igreja católica, né? Pronto, foi batizado, irmãos, mas parece que foi só o que faltava na vida daquele jovem. O braço, a perna daquele menino era mais fina do que a ponta do meu braço, assim. A perna dele. Sabe como esse menino está hoje? Pregando na igreja, cantando na igreja, para a glória de Deus, porque ele entregou a vida dele para Jesus, e aquilo foi de coração aberto. Deus restaurou a vida dele, curou a vida dele, né? Nós temos a questão onde a pessoa está reclusa, né? O pastor foi lá pregar na penitenciária, chegou lá, Deus se converteu, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero me batizar, o que eu vou fazer? Dá licença aqui, libera esse preso aqui para mim, que eu vou levar ele para batizar, depois eu devolvo. Ruim. E não vai fazer na mesma situação, vai batizar num copo d'água, vai batizar no chuveiro. Apesar que hoje, pela imposição da igreja, porque a igreja tem ganhado espaço nesses lugares, hoje, né, eu já consigo colocar uma piscina lá e consigo realizar um batismo sem dificuldade hoje dentro de uma cadeia penitenciária. Mas nem sempre foi assim, certo? Então, você vê que tem casos e casos. Mas uma pessoa normal, né, nem a gente aqui, com todos
os seus atributos normais, tem saúde, uma pessoa que tem liberdade de ir e vir. O correto é fazer o batismo dessa pessoa por imersão, seja numa piscina, seja numa bacia grande, seja na praia, não tem problema. Tá? A água tem que ser na água corrente, tinha tudo isso, tem que ser na água corrente, porque senão o outro que vir batizar vai pegar os capetinhos do que batizou primeiro. Até isso eu ouvi quando eu me batizei. E eu fui um dos últimos que batizei, imagina que sai nada. Sai pra lá. Batizou aqui, eu vou batizar lá. Não, porque a gente não aprendeu, porque não foi ensinado, não é assim. Né? Não é isso, não é a água que vai arrancar aquela sujeira, não, é aqui, ó, é um entendimento, é eu largar as velhas práticas, é isso que vai libertar a minha vida, não é aquela água em si, né? Se eu sei que tem algo ilícito comigo, né, eu quero me batizar, então eu tenho um vício, eu vou correr desse vício, né? Eu bebia, eu procurava ficar longe da onde tinha rodinha de amigo que eu sabia que bebia, eu pulava fora, não quero mais isso na minha vida. Certo? Você vai começar a fugir do pecado, você vai começar a fugir daquilo que te afasta da presença de Deus. Então, é isso que nós temos que fazer para alcançar de fato o batismo verdadeiro, a limpeza verdadeira. A água não vai fazer milagre. A água está ali para auxiliar a minha fé, ver a ação de Deus na minha vida. Que nem na mão. Sim. Se fosse pela fé, não tinha sido. Então, peraí, você está falando que eu vou ser curado da lepra nessa água suja? É sério isso? Não, você não está entendendo. Eu quero ficar limpo, eu não quero morrer de infecção. Porque, vamos falar sério. Porque todo mundo aqui sabe que, né, se você tem, você vai ficar longe de poeira, você vai ficar longe de sujeira. Você tem qualquer corte, qualquer, né, imperfeição que você tiver na pele, você vai no médico, a orientação é lava com água e sabão e deixa longe de impureza isso aí. Passa uma pomada, né, se possível, e não deixa juntar sujeira não, senão você vai se ferrar. Então, Naamã era extremamente entendido dessas situações, né? Ele falou, peraí, eu quero ser limpo, não é morrer de infecção, não quero me sujar mais. Mas o que ele precisava entender? O que estava em questão ali não era a qualidade da água. Não era a qualidade da água, era a qualidade da fé e da obediência. É isso que estava em jogo. Não era a pureza da água, era a pureza do coração dele que estava em jogo. Era o quanto ele estava disposto a obedecer uma ordem de Deus. Se Deus falou que é aqui, é aqui. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher um rio mais limpinho para quem nadar. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher uma igreja que eu não fosse um pastor. Mas eu não posso escolher. Onde ele me mandou mergulhar? Aqui, é aqui que eu vou mergulhar. É assim que acontece com cada um de nós. Em situações que nós não queremos, em lugares que nós não queremos, lugares que às vezes a gente não queria. Tem até uns familiares que a gente pudesse riscado, não. Meu parente não é esse aqui, deixa eu parar do outro lado. Meu parente é só esse, aquele ali. Não, tem que mergulhar. Está dentro, está junto. Fazer o quê? É isso que nós precisamos entender. Aonde foi que Deus mandou a gente mergulhar? E o que está em questão não é a qualidade da água, é o quanto eu obedeço, é o quanto o meu coração está servo de Deus. O quanto o meu coração está disposto em obedecer à ordem de Deus. Se ele diz que é hora de eu me batizar, eu vou me batizar. Se ele diz que é hora de eu verdadeiramente crescer em Deus, é hora que eu vou de fato crescer em Deus. Só que não é difícil a gente encontrar lugares e pessoas, e não estou falando mal de placa de igreja aqui, tá? Estou falando de falta de instrução, falta de ensinamento. Não é difícil a gente encontrar pessoas com esse tipo de situação. Né? Olha, não tem que ser água corrente, não pode ser piscina, não pode ser isso, não pode ser. Irmão, a água, ela vai continuar sendo água. O que tem que mudar é o crente, é a mentalidade, é o coração que precisa de fato ser transformado e entregue de volta a Deus. É por isso que quando Davi pega, Salmo 51, ele pede a Deus um coração novo. Esse coração aqui não serve mais assim para eu não tenho como colocar esse coração na tua presença, eu não tenho coragem. Esse coração está sujo, esse coração está manchado. Eu preciso de um coração novo, eu preciso de um coração que tenha perdão, eu preciso de um coração que tenha arrependimento, para que eu consiga
colocá-lo diante da sua presença. Você entende isso? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, não, né? Beleza. Vamos lá, agora temos uma situação aqui. Temos lá também um caso, né? Onde a palavra de Deus diz assim que quem não for batizado, né, não será salvo. Mas aí nós temos a situação do ladrão lá na cruz com Jesus. E o ladrão está lá na cruz com Jesus e ele aceitou Jesus naquela hora. Houve a conversão dele naquele momento. E tanto Jesus quanto ele ia morrer naquele dia, nas próximas horas. Então, quando ele se arrepende, né, e declara para Jesus: olha, lembra de mim quando o Senhor entrar no meu reino, lembra de mim e tal. E aí Jesus pega e fala para ele: olha, hoje mesmo, você vai entrar comigo no paraíso. Mas não batizou, gente. E agora? Mas ele não teve tempo. Ele se converteu ali. Ele conheceu Jesus ali. Você não vê antes disso ninguém pregando para ele. Você não vê ele rejeitando Jesus antes daquele momento. Você entende isso? Ele não teve oportunidade. Ele não teve oportunidade de se salvar. Ele não teve oportunidade de ouvir a pregação. Então, nessa circunstância, Jesus salvou. Agora estamos falando de uma pessoa. Obrigado. Agora estamos falando de. Cadê o queijo? Agora estamos falando de gente que tem a oportunidade, pessoas que estão na igreja, estão ouvindo a palavra do Senhor, pessoas que constantemente Deus está mandando alguém para ir falar, para ir pregar, e não tem, né? A pessoa não recebe, a pessoa não dá ouvido. Então, nesses casos, já fica mais complicado ser salvo, porque a pessoa teve oportunidades. A pessoa teve oportunidade de ouvir. Então a gente precisa também tomar um cuidado, né, quanto a essa questão. Eu particularmente, pelos ensinamentos que a gente tinha, né? Não foi batizado, não foi salvo, não. E aí quando você começa a conhecer a Bíblia, você começa a entender Jesus, né? Você começa a conhecer a Jesus e o como Jesus age e opera na vida das pessoas. Então você começa a entender que Deus não precisa de 6 meses para perdoar alguém, Ele não precisa de 1 ano para perdoar alguém. E Jesus não precisa de muito tempo. Né? Você vê ali a mulher pega no ato de adultério, todo mundo querendo matar ela, a gente falou à mulher: ó, vou jogar seus pecados no mato de esquecimento, tá certo? Mas a partir de agora você vai, você não peca mais. Acabou a conversa. A partir dali ela se torna uma nova criatura, ela se torna agora uma pregadora de Jesus. A samaritana na beira do poço, a mesma circunstância, uma mulher humilhada, uma mulher totalmente excluída da sociedade. Jesus chega e fala: não, mas espera aí que eu não quero dar uma sentença não, eu preciso de uma missionária aqui, eu achei e vai ser você. Não, mas ninguém fala comigo, ninguém me ouve. Não, mas agora eles vão querer te ouvir, que agora você não vai falar disso, você vai falar de mim. Você vai parar de se justificar, você vai parar de querer explicar o que aconteceu na sua vida, você vai parar de querer fazer com que os outros entendam o que você estava sentindo. Ninguém mais precisa saber disso. Agora você vai falar de mim. Diga que você encontrou o Salvador, diga que você encontrou aquele a quem eles estão esperando. Agora eles vão te ouvir. E a Bíblia diz que ela vai e ela volta com uma grande multidão. Ela traz de volta um grande povo e público aí a Jesus. Tá certo? Então nós temos aí toda essa questão aí nesse paracleto, né, de informação, de poder. Nós vamos vendo Jesus sendo mostrado, né, e se realizando em cima das Escrituras. Então tem toda essa situação aí. Quando você creu em Jesus Cristo e foi salvo, passou a fazer parte da igreja e do corpo de Cristo em todo o mundo. Porque nós não somos só parte, né? A gente fala, Efésios 6, né? Não, nós fazemos parte da igreja de Cristo no mundo. Nós estamos ligados agora num corpo que é maior do que Efésios 6, que é maior do que a igreja no Brasil, que é maior do que a igreja aqui só no nosso continente. Não, nós fazemos parte de um grande povo. Um povo que vai morar no céu, um povo que tem entrada, aleluia, passe livre diante de Deus. Timóteo,
Deixa eu ver aqui. Tito 3,5. Eita, agora. TT aí. Aqui tem a janelinha. Tito. Eita, agora. Tito, capítulo 3. Eita, agora. Versículo 5. Deixa eu ver a janelinha. Tito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não por aquilo que eu fiz, mas segundo a misericórdia de Deus, pela lavagem da regeneração. Olha ali, Tito 3,5. Então você vê que o que de fato lava não é a água lá no batismo que vai arrancar as impurezas de mim. Olha aí o que é. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Eu dei esmola. Você comeu o que tem? Bonzinho, traz comer só o café que eu fiz lá. Por favor. Não pelas obras, né? Só por aquilo que eu faço. Eu dei esmola. Eu fiz. Não. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Eu fui lavado, não foi pela água do batismo lá, foi pela regeneração. O que é isso? A transformação que Deus está fazendo em mim. Eu fui me afastando das coisas que me sujavam. Eu fui andando para longe das coisas que me separavam de Deus. Eu fui me aproximando de Deus e me afastando dessas coisas. Então isso me lavou, isso me tornou limpo. Eu fugi, pela lavagem da regeneração. Conforme eu fui sendo mais parecido com Jesus, eu fui me afastando dessas coisas. E agora eu estou limpo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, porque eu comecei a deixar o Espírito Santo agir na minha vida. E agora essa ação do Espírito Santo é o cloro, é a cândida na vida do crente. Ele começa agora de fato a purificar a vida do crente aí na presença de Deus. Tá certo? Tudo bem até aí? E que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha aí a verdadeira água. Jesus é essa água. Jesus é isso, que nos purifica, que nos lava, para que, sendo justificados pela sua graça, sejam feitos herdeiros, de novo aí, adotados segundo a esperança da vida eterna. Fui adotado como filho, fui trago para perto de Deus, e essa aproximação de Deus é o que me tornou limpo. Eu fui me chegando a Jesus, fui me afastando das coisas que me contaminavam, e agora eu estou limpo diante da presença de Deus. Certo? Agora, João, o Evangelho de João. Vamos dar um pulinho mais, João. Eita, agora, pastor, funde a Bíblia para lá, funde a Bíblia para cá, me ajuda aí, pastor. João, capítulo 1, lá no meio da Bíblia, perto de Mateus, você vai encontrar João. Mais ou menos no meio da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, e você vai achar Joãozinho. João, capítulo 1, versículo 12. Eita, agora. Alguém pode ler para mim, por favor? Qualquer. João, primeiro, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Onde o texto está dizendo para nós? Esse texto ele é rico. Tá? Ele está dizendo que todos. E quando a gente fala todos, dá a ideia que é todo mundo. Só que aí ele põe uma vírgula. Mas a todos. Todos quem? Todos não é todo mundo. Todos os que receberam. É diferente. Eu crer, eu acreditar, eu obedecer, e eu receber
receber. Quando eu digo para você que eu recebi alguém na minha casa, esse alguém passou da porta para dentro. O entregador, eu não recebo ele, eu atendo ele na porta da minha casa. Eu atendo. Mas quem tem intimidade comigo, eu recebo, eu abro a porta, eu deixo entrar. É isso que o texto está dizendo. Todos quantos o receberam, que deixaram ele fazer parte da sua vida, eles receberam. O Senhor pode entrar na minha casa. O Senhor tem liberdade na minha casa. O Senhor pode dar palpite nos móveis. O Senhor pode mexer na geladeira. O Senhor tem livre acesso na minha casa. Casa essa, a minha vida e a tua vida. Todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Porque você deixou Jesus entrar na sua casa, na sua vida, no seu viver, ele abriu a porta da casa dele também para você entrar. E você agora adquiriu acesso como filho. O filho não chega em casa para bater na porta, só se for desleixado, esquecer a chave. Mas geralmente o filho tem a chave. O filho vai chegar em casa e ele vai pôr a chave na fechadura e ele vai entrar, porque ele tem a chave. É por isso que quando Pedro entende o chamado, entende a dinâmica dele como discípulo, Jesus fala: agora você tem a chave. Pedro, agora eu estou te entregando a chave do reino dos céus. E a hora que você quiser, Pedrão, você vai poder virar essa chave e eu vou estar contigo e você vai estar comigo e nós vamos ter esse acesso livre. Mas antes de Pedro entender quem é Pedro na presença de Jesus, e antes dele entender quem é Jesus de fato, enquanto ele está olhando para Jesus como um milagreiro, enquanto ele está olhando para Jesus só como um professor, enquanto ele está olhando para Jesus como alguém promissor na carreira dele, porque ele foi conquistado por Jesus ao ver a pesca maravilhosa. O sucesso que eu nunca consegui na minha vida, eu consegui com esse cara. Eu vou ficar com esse cara, porque tem muita coisa para me ensinar. O cara fez eu tirar uma moeda da boca de um peixe. Uau! Ele começa a se apaixonar por aquilo que Jesus está fazendo. E para Jesus tudo bem, porque o ensinamento ele não tinha terminado. Mas quando vai se aproximando o filho discipulado, Jesus fala para ele: Pedro, quem eu sou para você? Ele queria saber se Pedro ele chegava ele como professor, como milagreiro. Ele queria saber a visão de Pedro. Porque ele pergunta para os discípulos: o que estão dizendo de nada? Estão dizendo que isso é isso, estão dizendo que isso é aquilo. Beleza, não importa. Estão dizendo que eu sou filho de Beelzebub, estão dizendo que eu tenho pacto com o diabo. Alguns dizem que eu sou o enviado de Deus. Beleza, não me importa. Nem o que estão falando de bom, nem o que estão falando de ruim. O que me interessa é o que vocês pensam a meu respeito. Para você, Pedro, quem eu sou? Pedro olha para ele e diz: agora eu sei que tu és o Cristo, o enviado de Deus. Ele diz: pois agora você é meu filho. Pois agora eu estou te adotando. Agora eu estou te dando a chave de casa. Agora você tem acesso porque você sabe com quem você está falando. Tá certo? Então é essa a dinâmica. Quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, a gente adquire esse direito de filho, de ter acesso. É aí onde a gente consegue dar aquela quebra de argumento, daquele ditado que fala que todos nós somos filhos de Deus, e quando sua mente abre para esse lado, você entende que não é assim que funcionam as coisas. Não somos todos filhos de Deus, a não ser que. Entendeu? E muita gente bate nessa tecla. Não, porque todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Criados e formados a partir dele. Tudo que veio foi através dele. O próprio João explica, ele é o verbo. A partir dele, todas as coisas foram criadas. A partir dele, todas as coisas foram feitas. Jesus é o haja luz do começo da criação. Jesus é a primeira criação de Deus, de toda a humanidade, toda a eternidade. Jesus é a primeira obra de Deus. Então, tudo que veio depois veio a partir dele. Você vê que Deus não explica quando Deus fala assim: ó, vamos fazer o homem. Deus não explica como é fazer. Façamos. Jesus já sabia o que era trabalhar, o que era fazer. Jesus já sabia o que era trazer alguma coisa à criação. Está entendendo? Ele estava envolvido desde o princípio. Jesus não aparece ali no mês, né?
Jesus já estava acostumado a criar. Você não vê Deus explicando, olha, vamos fazer assim, assado. Quando você chama alguém que não sabe o que vai fazer, você explica. Você diz, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Tudo bem? Você segura aqui, você faz ali, você faz. Não. Deus fala para ele, façamos. Jesus já está por dentro da dinâmica. Jesus já está por dentro do negócio de criar. Jesus já sabe como é que é. Então, todas as coisas que vieram à existência foram a partir de Cristo. Tá certo? E é isso que nós precisamos entender. Né? Aí vem um ser humano com a vida toda fora do eixo. Não, porque eu também tenho direito, eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de artista, né? Ninguém quer ser filho de pobre. Né? Ninguém quer ser filho do tiririca da vida. Né? Não, as pessoas querem ser, né, reconhecidas por gente famosa, por gente que tem algo a oferecer. É assim, né? Todo mundo quer ser filho de Deus, todo mundo quer ser, né? Ah, não, eu quero. Vai dizer que alguém é filho de Deus, você viu o tamanho da confusão que você arruma. Ninguém quer. Ninguém quer. Agora, todo mundo quer ser filho de Deus. Agora, fazer por onde receber a chave, ninguém quer. Pagar o preço para se tornar filho, ninguém quer. Eita, Cátia! Estou ouvindo. Tem uma aluna que ela chama Cátia, não veio. Ela vem direto do serviço também. Aí ela chega aqui, por isso quando ela dá as prestações, você tem que dar umas ações quando ela está orando. Está orando, está intercedendo, claro. Está representando a família. Vamos lá. Mas estamos aqui, meu Deus. Gente, eu estou tentando. Vamos lá. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Dito tantas essas coisas, entendido, né, a questão de ser filho, digamos assim, será que tem alguém que não pode ser batizado? Não deve ser batizado, não pode. Se alguém chegar assim, pastor, eu quero me batizar, e o pastor dizer assim, não vou te batizar. Será que em alguma circunstância o pastor pode fazer isso? Tem alguma pessoa que não pode ser batizada? Será? E agora? Por pecado não se pode ser. Porque se ele está decidindo se batizar, quer dizer que ele está se arrependendo daquilo que ele está fazendo. Então tem que ser por uma situação externa. Deveria. É. Deveria ser assim. Mas vamos ver. Porque se a pessoa fala assim, eu quero me batizar, e você fala, mas tem isso aqui. Mas não sei. Achamos um caminho. Vamos lá. Né? Geralmente não. O pastor vai dizer para a pessoa que pode batizar. Está maluco? Como o pastor vai dizer? Vamos lá. Quem não deve ser batizado para começo de conversa? Criança não se batiza. Tá? Biblicamente. Pastor, lá na igreja, carismática, casa, romana, tudo bem. É uma dinâmica deles. Mas eu estou falando para você desse batismo que a Bíblia fala. O próprio Jesus não foi batizado criança. Jesus foi consagrado, foi apresentado a Deus. Certo? Você vai ver na Bíblia, Jesus foi levado ao templo ainda, né, nos primeiros dias de vida, e ali o sacerdote levanta, Jesus ora por ele, devolve o menino, né, para Maria lá e José, e diz, olha, realmente, né, o filho de vocês é o escolhido, o eleito de Deus, porque quando eu estava orando por ele aqui, eu vi, né, a glória de Deus sobre ele. Então, teve essa confirmação aí. Mas não teve negócio de jogar água, enfiar o menino na bacia, nada disso. Tá? Aí, quando Jesus está de maior idade, foi o texto que nós lemos lá no começo, de Mateus 3. Ele vem até João para ser batizado nas águas, por escolha e decisão pessoal. Ele não foi trazido por José e Maria, não foi isso que aconteceu. E nem Deus cobrou dele. E nem Deus cobrou dele. Quando ele se batiza, depois de adulto, né, no dia do batismo lá, aí, eu vou fazer isso. Mas depois, no momento que ele se batiza lá, Deus aparece e fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. Né? Deus não fala para ele, agora até que enfim, Jesus. Não, tá doido, 30 anos, meu filho. Né? Mas não, Jesus ali estava maduro, estava maturando o seu chamado, até para não chamar a atenção, né, do inimigo que vinha matando todos aqueles em que ele achava que podia ser o Salvador. O diabo vinha e colocava uma situação ali para poder matar, né? Ou fazer o pecado.
Então, quando Jesus vem crescendo, né, como todo judeu, aprendendo Bíblia, e até então não tinha nada de milagre, não tinha nada de extraordinário em Jesus, que o diabo pudesse olhar e dizer, Jesus já fez nada, nenhum milagre, nada. E aí, crescendo, não se batizou ainda, 18 anos não se batizou ainda, 19 anos não se batizou, 20 anos não se batizou ainda. Esse aqui não é dele. Deus tem umas maneiras de confundir o diabo, né? Porque você imagina, Jesus com 12 anos começa a pregar, Jesus já não pega e fala, menino, você está maluco? Você é criança, eu tive que tirar você escondido do Egito para você não morrer. E agora você me dá uma dessa, fica quieto aí. Imagina como era difícil para Jesus, tendo que fazer trabalho braçal. Imagina a dificuldade para Jesus, eu digo, ter que plantar alguma coisa, esperar nascer, sendo que ele podia e pegar uma fruta e não ter, e ter que se segurar. Você imagina Jesus ter que controlar tudo isso, todo esse poder, toda essa dinâmica. A gente não consegue controlar a minha vida. Eu, se me dá uma cutucada, se assolta. A gente não consegue dominar nenhuma mesmo. Imagina Jesus com tudo isso incutido. Tendo que cortar limão, cortar lenha. Só quem já deu umas machadadas sabe, o negócio é embaçado. Aí me vem José, inventa de ser carpinteiro. E Jesus tem que trabalhar tudo isso usando as forças naturais, não podia usar o sobrenatural, para não despertar o mundo espiritual em cima dele antes da hora. Você vê? E aí, às vezes, o que Jesus pede para nós, às vezes, é só para ficar quieto. Porque ele sabe como que é, ele sabe que é difícil, ele sabe que não é fácil. Mas se ele conseguiu, a gente também consegue. Se ele pôde, a gente também pode. Porque ele conferiu a nós essa responsabilidade. E às vezes parece que é porque ele não gosta de nós, né? Fica tão fácil de resolver. Jesus sai só ainda. E ele fala, não, continua trabalhando, continua plantando, continua esperando nascer. Não vai adiantar o passo, não vai acelerar o processo. Espera. É difícil, né? Mas é possível, porque nós vemos ele fazendo. E aí você percebe que todo o tempo parece que Deus vai tirando Jesus do holofote assim, para que o inimigo não percebesse que era ele. Tanto que até no advento, quando o diabo vem tentar Jesus, lá em Mateus 3, o diabo vem tentar Jesus, você percebe que o diabo não tem certeza ainda se é tu mesmo? Tem certeza, cara? Você não tem nada olhando assim para você? Transforma essas pedras em panos aqui para mim. Tira minha dúvida, vai. Se é tudo isso mesmo, mostra para mim. Se joga daqui para baixo, como se ele vai te amparar. Você é filho de Deus, coisa nenhuma. Se fosse filho de Deus, você não estava aqui nessa situação. Ele não tinha demorado tanto para te responder. Abraão subiu, ficou com ele o mesmo tempo que você, uma hora dessa, já estava com o rosto resplandecente, cheio da glória. Você está aí vazio com fome. Meu Deus. Que forte. E você vai dizer que você é filho? Moisés subiu para orar, para falar com ele, o monte já estava fumegando, o povo lá embaixo já estava com medo. Ele está aí até agora. Nem choveu para você pôr a língua para fora assim e se refrescar. Tem certeza que você é o filho de Deus? E é a mesma coisa que acontece com nós, irmão, com a gente. Tem certeza que você é crente? Você está orando tanto tempo por isso acontecer, não aconteceu ainda. Você está orando tanto tempo por essa situação e nada. Tem certeza que Deus tem alguma coisa com você mesmo? Tem certeza que você foi chamado para alguma coisa, escolhido para alguma coisa mesmo? Tem certeza que Deus tem alguma coisa com você nesse mistério? Tem certeza que você tem um chamado de Deus? Porque não parece. Parece que Deus escolheu. Não parece. Olha aí. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Aguarda só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não dará. Porque a Bíblia diz que foi só o diabo virar as costas. Deus enviou os anjos, enviou a provisão e Jesus se manifestou e a glória de Deus passou a
salvação se manifesta através da vida de Jesus. Mas nós estamos falando aqui de quem não pode ser batizado. Eu vim parar aqui não. Criança que não pode, né? Quem não pode ser batizado? Criança. Só que hoje a gente tem uma dificuldade para falar de criança. Antigamente a gente podia dar uma idade para criança, né? Até 13 anos era criança, né? Tem adolescente aí que com 14 anos era meio abobaiado, ele não sabia algumas coisas da vida aí. Hoje a gente pega umas meninos aqui de 11 anos e fala assim, criança não tem 11 anos não, meu Deus. Até menos. Tem no mínimo 30. Eu com 11 anos eu não dos muitos anos. O meu filho mesmo, viu? Agora aquele menino tem 11 anos, aonde? 12 né agora? Aonde? Eu com 12 anos era tão tonto, meu Deus do céu. Até hoje eu meio lesado. Mas, né? Quando a gente fala que a criança não pode ser batizada, é que não tem ainda a maturidade, a razão de decidir pela vida própria. Tá? Então a gente estipula uma média entre, né, até os 11 anos de idade, mais ou menos. Antes disso, eu não indico batizar. Por quê? Porque ainda está em formação de caráter, ainda está em formação de entendimento, ainda está saindo daquela fase, né, de criança para adolescência. A gente sabe que tem toda a questão hormonal, que tem toda, né, aquela situação de emoção. Não sabe direito ainda quando está nervoso, quando está só triste, quando está angustiado e quando está ansioso. Não sabe diferenciar os próprios sentimentos ainda, não sabe direito o que está sentindo. Então a gente evita, né, a gente pula essa etapa. Agora já na adolescência, né, depois dos 12 anos de idade, a gente já consegue, né, é lógico que tem algumas fogem à regra, né? Hoje em dia você encontra menina com 12 anos grávida, né? Eu não conheço, né? Eu mãe fez 12 anos já de barriga, então assim, fica difícil, né? Mas ainda assim eu não indico. Por quê? Não sabe nem o que é ser criança direito, vai saber o que é ser mãe? Não. E aí nós estamos falando de um assunto que remete à salvação. Nós sabemos que o ser humano, o indivíduo adulto, ele pode ser levado por influências. O meio onde vive, os colegas que andam, o lugar onde mora, tudo isso influencia. Né? Eu mesmo já fui evangelizar em um lugar que tinha um moleque de 9, 10 anos em cima de umas motos desse tamanho, o moleque não alcançava o pedal da moto. E para cima e para baixo, roubando os outros na avenida, e se olhava assim e falava, meu Deus, o que é isso? Mas aí você vai pegar uma criança dessa para batizar? Não, ele continua sendo criança. Alguém facilitou aquilo para ele. Alguém deu um acesso a uma arma, alguém deu acesso ensinou a andar de moto antes da hora, né? Alguém manipulou aquela situação ali. Então está fora de controle. Diferente de um jovem que sabe o que quer, que sabe argumentar, que sabe, né, falar sim e falar não. Então a gente estipula aí, né, que jovens antes dessa idade aí, entre 11 e 12 anos, não sejam batizados. Antes disso, tá? Porque a gente entende que tem que ter uma maturidade de vida, né, para poder tomar essa decisão, porque é uma decisão que ela não pode ser tomada pelos pais. Mas, acima de 12 anos e menor de 18, a gente, né, no caso aqui, essa igreja aqui, ainda pede que tenha o consenso dos pais. Os pais têm que aprovar. Tem criança aqui que o pai não é da igreja. O pai não era aqui, a criança está aqui. Quer batizar? Tem que ter o consenso dos pais, né? O pai tem que conversar com o pastor, né, autorizar, a gente batiza, né? Vai lá, o pai participa, a mãe participa, não tem problema. Mas tem que ter uma autorização, porque a criança ainda, o jovem nessa idade ainda não fala por si. Mas se ele quer, ninguém melhor do que os pais para conhecer o próprio filho, né? Saber a maturidade, saber o entendimento que tem. Se o pai disser não, é não. Pastor, mas com 12 anos pode, mas o pai disse o quê? Não, então é não. O pastor também vai dizer não. Tá certo? Tudo bem até aí? E adultos que também não estão na sua plena capacidade mental. Tem adulto que é criança, né? Aí tem esses aí que não vai chegar. Né? Você tem aí vamos lá. Aí a gente tem essa questão, né? Pessoas que não estão nas suas faculdades mentais. Eu já tive situações assim. Meu avô estava dando santa ceia para o meu avô. Ele doente, acamado, não falava, não tinham feito nenhum apelo para ele. Aí ele foi morar na casa de um tio meu, que a esposa dele era missionária.
Estavam dando ceia do meu avô, sem ele nem aceitar Jesus. Ele veio morar na casa da minha mãe. Eu falei, não vou aceitar ele. Ele falou, não sei, tem conhecimento. E ele não falava. Mas ele esboçava reações. Então ele conseguia apertar as mãos, ele conseguia piscar, mas ele não falava. Nessa época ele não falava. E aí um dia eu fui lá visitar ele, e eu falando de Jesus para ele. O senhor aceitou Jesus já como Salvador? Enchia só o olho, né? Mas o senhor está, como eu não sei, o senhor entende o que isso o senhor está fazendo? Ele virava o olho que não. Então eu expliquei para ele toda aquela situação, falei para ele de Jesus, né? Agora que o senhor entende quem é Jesus, o senhor aceita Jesus como seu Salvador, se o senhor aceitar Jesus como seu Salvador, o senhor aperta a minha mão, né? Tal, apertou firme assim, segurou, né, minha mão. Por quê? Ele entendeu. Porque ele podia morrer tomando a Santa Ceia e não seria salvo. Porque ele não sabia quem era Jesus. Não foi apresentado o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que podia pôr ele de pé. E para a glória de Deus, meu avô não morreu acamado. Meu avô morreu, ele estava andando, ele estava de pé. Deus colocou ele nas faculdades normais dele, para demonstrar o poder de Deus. Tá certo? E morreu crente para a glória de Deus. Então, são situações que a gente tem que aprender a administrar. Agora, se sou eu como pastor, e aí você me chama para batizar uma pessoa nessa circunstância, e a pessoa não esboça nenhum tipo de reação, salvação individual. Eu posso ir lá, posso pregar, posso falar de Jesus. Se a pessoa entender ali, né, a pessoa está em coma, né, que o médico fala, tem gente que você vai lá visitar, o médico fala, essa pessoa não consegue ouvir, mas ele não consegue responder, não consegue apertar a mão, não consegue piscar o olho, não consegue fazer nada. Mas aí o médico fala, né, ó, o aparelho tem como detectar que o cérebro está funcionando, então ele está ouvindo. O que eu vou fazer? Eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, eu vou anunciar o reino, mas eu não vou batizar uma pessoa dessa, porque eu não tenho resposta. Aí qual que é a situação? É a mesma situação do ladrão na cruz, é entre ele e Deus. Deus tirou o mediador, Deus tirou eu da parada. Então quem tem que resolver essa situação é entre ele e Jesus. Quando eu tenho uma resposta do indivíduo, seja piscando o olho, seja apertando a mão, eu tenho essa autorização para batizar. Caso contrário, é como se eu saísse com um balde d'água na rua ali, jogando, seja batizado em nome de Jesus. A pessoa não falou, se quer, se não quer. A pessoa não veio até mim, eu estou. E não é assim, entendeu? O batismo é uma resposta pública, né? Igual um casamento, igual uma cerimônia, né? Uma formatura. Isso é o batismo. É uma declaração pública de fé. A pessoa não declarou nada, como é que eu vou batizar? O jovem lá na cama falava, né? O meu avô expulsava reações. Então, quando você tem a resposta do indivíduo, você pode batizar. Quando não tem, não está na sua mão. Você vai pregar, você vai evangelizar, tudo isso você não precisa de resposta. Você não precisa de resposta para pregar, né? João dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Estou na beira da água aqui e estou pregando. Quem quiser, vem. Desce e vem aqui batizar. Eu estou fazendo a minha parte. É uma coisa nós, estamos aqui pregando, estamos aqui ensinando. Quem quer, vem, participe e está aqui, tá certo? É essa situação. Tudo bem até aí? Então vamos lá, a questão das crianças aí está resolvido, né? Por quê? Pela inocência, né, o céu é por direito das crianças. O próprio Jesus fala isso, né? Não impeça as criancinhas de chegar até a mim, porque deles é o reino dos céus. Ele já tem direito. Se uma criança morre sem ser batizada inocente, o reino do céu já é dela. Não precisa batizar, não precisa tomar ceia, não precisa de nada. O reino já é delas, porque elas são inocentes, tá certo? Agora o que vai pesar é para nós, que sabemos, que conhecemos, que temos a oportunidade, não somos mais inocentes. Então para nós pesa o juízo, tá certo? Então vamos lá. O Senhor Jesus com 8 dias de nascido, isso aqui eu já falei para vocês, né? Jesus ele foi apresentado, está lá em Lucas 2, 21, não vamos ler, eu já expliquei para vocês, foi o ato que José e Maria leva Jesus lá. Agora, não deve ser batizada a pessoa ainda perdida em costumes pagãos. Quando eu digo perdida, irmão, não é difícil você encontrar na igreja uma pessoa que ainda bebe, uma pessoa que ainda fuma. Está na igreja, está no culto. Eu conheci gente cantando no coral, e depois ele foi descobrir que fumava. Depois ele foi descobrir que bebia e falou, filho de Deus. Eu conheço você pessoas está na assim. igreja, irmão. Conheço.
gente diz assim, sou batizado, pastor, ó, sou batizada, toma Santa Ceia, a casa da pessoa é cheia de cerveja, a pessoa bebe, a pessoa fuma, aí eu fico pensando, o que seria da vida? Que testemunho que eu vou dar de cristão? Eu fico perdida, pensando assim, ó, meu Deus do céu. Agora eu não posso botar ordem na casa dos O outros. que seria da vida dessa? A gente não pode instruir. Eu não posso ensinar na igreja do outro e falar, vocês têm que fazer assim. Eu não posso. Eu estou aqui, eu vou ensinar, vou mostrar para você o que está escrito aqui. Agora, se alguém chega lá na frente e fala, não tem nada não, vocês podem tomar um golinho disso, um golinho daquilo, vocês podem beber isso, não tem problema nenhum. Vocês podem ficar na boa aí, né? Pode continuar tomando ceia sem ser casado, não tem nada a ver. Aí cada um que vai dar conta de si, quem está fazendo e quem ensinou errado também, porque a conta vem os dois, né? Mas aqui, para mim, né, se a pessoa chega, pastor, eu quero batizar, e eu sei que a pessoa toma a pessoa fuma, essa pessoa está buscando salvação? Não. Ela tem que correr primeiro dos vícios. Essa pessoa ainda está perdida, ainda está nos vícios. Pastor, mas eu estou lutando, eu fumava um maço de cigarro, estou fumando 2, agora estou me segurando. Opa, peraí, essa pessoa está tendo um progresso, está tentando, está se libertando, está deixando. É uma situação. Agora a pessoa fumava um maço de cigarro, veio para a igreja e agora fuma 2 por dia. Porque está tudo bem, está cantando, está pregando, está cantando, está tudo bem. Essa pessoa não entendeu que ela tem que deixar o vício, né? São situações contrárias. Então, nesse sentido, eu não posso, né? Uma pessoa que é adulta, né? Uma pessoa tem o seu casamento, o seu relacionamento, sai com outra pessoa, pastor, eu quero batizar. Não, você tem o seu batismo, você vai batizar se for no fogo, não dá, né? Mas você vê, tem situações, eu já me deparei com situações assim, porque a pessoa às vezes quer batizar, os outros irmãos olhar e falam, que bênção, o irmão ficou humilhando. Mas quem sabe da intimidade do particular, Deus me livre. Sangue de Jesus, não poder. Eu vou ser padrinho de uma situação dessa? Eu vou apadrinhar alguém aí no inferno? É ruim, estou fora. Deus me chamou para trazer as pessoas para luz, tá certo? Outra coisa, faltou arrependimento. Uma pessoa que tem dificuldade para se arrepender, né? A pessoa que não sabe pedir perdão, uma pessoa que não sabe mudar, uma pessoa que não sabe, faltando arrependimento, essa pessoa não pode ser batizada, porque foi o próprio Jesus que colocou isso como uma situação. Mateus 3, 8 ao 10. Tudo bem até aí? Você viu como é que nós já encontramos aqui uns entraves, André? Nós já encontramos aqui algumas dificuldades para batizar? Parece que é fácil, né? Mas não é. Mateus 3, do 8 ao 10. Pode ler, por favor. Do 8 ao 10? Mateus 3, do 8 ao 10. Alto e claro. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meu Deus. Olha só o que Jesus está dizendo aí. A palavra do Senhor diz que Deus está cobrando deles aqui fruto. Gálatas 5. Nós somos crentes, nós conhecemos Abraão, nós vivemos dentro da igreja. Aí Jesus está dizendo para eles assim, me mostra os frutos. Você perdoa? Você é uma pessoa que tem crescido espiritualmente? Você é uma pessoa que consagra a sua vida a Deus? Cadê os frutos de arrependimento? Você deixou as velhas práticas? Isso é fruto. O fruto é o resultado, tá certo? Qual que é o resultado da minha vida com Deus? Qual que é o resultado da sua vida com Deus? Isso é o fruto. Esse é o fruto que Deus quer ver. O resultado. Não, ela dando esmola. Não fica aí. O ímpio também dá. Eu não posso ver uma pessoa passando necessidade que olha. O ímpio também.
Agora, qual que é o resultado da minha vida com Deus? Qual que é a resultante do que eu tenho vivido com Ele? Porque não é só ter a aparência. Lembra lá da figueira seca? Não é só ter a aparência. É ter resultado, é ter fruto, é ter resposta para Deus. Deus olhar e fazer igual fez com Jesus. Esse é meu filho amado. Olha como eu tenho prazer na vida desse crente. Eu descer e andar na terra com ele, igual fazia com os patriarcas, com Enoque. Cedinho, Enoque acordava, Deus está lá no céu, os anjos cantando, e Deus falando, dá licença. O coral cantando, os anjos, santo. Deus olha Enoque acordando, dá licença. Preciso ver o filho de Adão. Igual ele fazia no Éden. Deixar o coral, o lugar de glória, se afastar do trono para se aproximar de um homem. Não estou falando de uma congregação, não estou falando de irmão, um homem, uma pessoa. E você é capaz disso. Você sozinho é capaz de atrair a presença de Deus como resposta para a sua vida. Você sozinho, quando você é sincero com Deus, quando você traz resultado, quando você traz fruto digno, você é responsável por um resultado nos céus. São os anjos procurando, Deus estava aqui agora, meu Deus saí, não, cadê? Desceu lá na terra. A fazer o quê? Foi falar com aquele jovem ali. Foi falar com Samuel. Imagina os anjos. O quê? O coral. O louvor dos anjos. Não, irmão. Porque fruto digno de arrependimento. É isso que Deus espera da minha e da tua vida. Tá certo? Jesus não necessitava de batismo porque ele é santo. Mas mesmo assim, batizou-se com 30 anos de idade para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Porque as nossas iniquidades, a Bíblia vai dizer isso, eu vou ter que fazer com as aulas mesmo. Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer que as nossas iniquidades, elas criaram Isaías e S na Bíblia de Janeiro. Isaías 59. Eita glória! O Senhor separou para nós essa. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades. Eu vou ler na tradução João Ferreira. Isaías 59, 2. Mas as nossas iniquidades. O que é isso? Aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós fazemos de perverso, aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus. As nossas iniquidades fazem divisão, criam um muro, criam uma parede entre nós e Deus. Por aquilo que nós fizemos de errado, pela vida que nós vivemos longe de Deus, nós vamos construindo uma grande barreira. O nosso pecado faz um muro na nossa frente entre nós e Deus. É por isso que Deus não consegue nos enxergar. Não é porque Deus faz pouco caso, é porque Ele olha e não vê, não enxerga. É por isso que quando Jesus estava na cruz, o que está sobre Jesus? Pecado. É por isso que Ele olha e Ele não vê a Deus, por causa do muro de separação. O pecado da iniquidade sobre Jesus. Então tem um muro, tem uma parede invisível espiritual de pecado que impede o acesso e a resposta entre Jesus e Deus. É isso que acontece quando uma pessoa vive uma vida de iniquidade, uma pessoa que vive uma vida longe de Deus. A iniquidade é quando a gente comete um pecado e tem um conhecimento desse pecado. Sabendo que está errado, tendo conhecimento do pecado e errando. Né? Iniquidade. A minha vida longe de Deus. Só que aí nós temos outra questão. Né? Todos nós já somos fruto do pecado, nós já nascemos na iniquidade. Então assim, por mais que você diz, essa pessoa é inocente, né? Que ponto essa pessoa é inocente? Que ponto? Porque hoje, se você falar assim, a pessoa, é difícil de encontrar alguém que não ouviu falar da palavra de Jesus, de Deus, entre o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente fala de pecado aqui, a Bíblia não está falando de coisas pequenas, né? Está falando de coisas super
supérfluas, coisas que está todo mundo cansado de saber, coisa que é pecado na lei, coisa que é pecado na sociedade, coisa que a pessoa já foi instruída desde pequeno que é errado e faz. Porque também é uma questão ética e moral. Entendeu? Assim, eu decidi viver essa vida, eu assumi essa postura, eu sou criatura, para mim tá bom, eu não quero me batizar, eu não quero ter um nível de intimidade com Deus, eu não quero ter que abrir mão de coisas para conhecer a Deus. Se Deus quiser falar comigo, ele que venha do jeito que eu estou. Não é difícil a gente encontrar gente assim, Então, cria-se essa barreira de separação. E para nós, por que a Bíblia fala que para quem conhece, para nós é peso 2? Porque nós sim somos inimigos, somos pior do que os pecadores, porque a gente sabe desse mundo, que os pecados vão nos esconder de Deus e a gente continua pecando, a gente continua mergulhando no pecado. E aí é por isso que para quem mais é dado, mais é cobrado. Não quer dizer que ele não vai cobrar de quem não tem a instrução que você tem. Não, quer dizer que para você o juízo vai ser mais pesado. Entendeu? Porque você tinha a instrução. Eva vai sentir dor na hora que gerar. Você vai viver do sol do Senhor, você vai sentir dor todo dia. Peso 2. Peso 2. Porque você sabia, Deus deu a instrução para Adão, não foi para ela. Você era responsável, ela não. A responsabilidade era sua. Eu confiei em você. Se ligou? Agora ela vai ter a parcela, que ela vai sentir dor na hora de gerar, mas você vai sentir dor todo dia. Então, por isso que a atitude de Adão de culpar Eva não deu certo. Entendeu? Porque ele tinha a responsabilidade, era peso 2. E para ele foi quem foi mais dado? Para ele. Ele chegou primeiro, ele teve intimidade com Deus, Deus descia para falar com ele. A Bíblia não diz que Deus descia para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus descia para falar com Adão. Particular, ele e Deus. É lógico que nessa visita Eva se beneficiava, mas o acesso direto era Adão. Por isso que Deus cobra pesado nele. Entendeu? Então, isso quando ele chega, ele pergunta primeiro por quê. Entendeu? Adão, onde você está? Nada. Vem aqui. E hoje é mais cobrado de nós por isso, né? Alguém quer? Não entendi. E hoje é mais cobrado de nós por causa disso, que a Sim. gente tem acesso. Nós temos- Só lá atrás não tinha. Nós temos a informação, nós temos a instrução, nós estamos sendo ensinados. Eu digo que para nós aqui da Efésios 6 ainda é peso 3. E a gente ainda deixa conversar. Porque nós estamos se aprofundando na palavra. E ao passo que eu mais conheço e faço errado, mais complicado. Pastor, então eu não quero mais. Tem gente que já falou, então eu não quero saber mais não. Não, filho, você já chegou num nível que não dá para voltar para Tem trás. um assunto que a gente falou também, que Jesus lá ele veio como cordeiro, agora ele vai como leão. E a Eu gente quero não ser percebe isso. Eu quero ser amigo dele nessa volta aí. Esse que é o ponto. Eu não vou voltar para trás, que eu vou me aproximar dos inimigos. Eu vou me aproximar de quem está no erro. Eu vou me esconder atrás da barreira de separação. Eu vou pular ela, eu vou passar por lá de lá. Ainda que eu seja mais cobrado, ainda que eu seja mais pesado na balança, eu vou estar mais próximo de Deus. Quanto mais perto da barreira você está, menos você sente a porrada. Conheça. Quanto mais perto da barreira você está, mais leve fica a pancada. Então, vamos nessa, vamos se aproximar dele, porque há justiça, há galardão para o seu trabalho. Deus tem recompensa para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Na semana que vem a gente continua esse do batismo aqui e a gente encerra a semana que vem. Tá bom? Beleza? Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês dois querem fazer uma pergunta? Então, sejam bem-vindos a Jesus. Quando quiser voltar, nós estamos aqui. Conversar com eles no final da aula. Então, é isso, gente. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Sentado mesmo, todos na mesa. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Fica conosco, Senhor, garante vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, despede o teu povo em paz. Livra-nos de todo mal, Senhor. Manifesta a tua glória através da vida dos teus filhos. Vá de encontro, Senhor, com aqueles que poderiam estar aqui, meu Pai, não puderam. Alcança eles, Senhor. Leva, meu Pai, a porção que nós recebemos aqui nessa noite, que eles também sejam participantes. Alcança eles, ó Pai, pelo poder
poder da tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós abençoamos, Senhor, aqueles que fazem parte desse corpo, nós abençoamos, Senhor Deus, toda a tua igreja, abençoamos, Senhor Deus, a vida dos jovens, das crianças, ó Pai, que não tiveram aula hoje, Senhor, alcança eles também, manifesta, Senhor Deus, o teu poder e a tua glória, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje comigo? Amém! E se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso pastor, E nada nos faltará.